Galera, Cláudio Tibérios na área, tudo bem com você? Como é que você está? Estamos aqui, bem. Esses dias eu entrei numa das minhas redes sociais, né? E aí tinha uma história de um camarada meu, uma das vantagens de se ter alguns bons amigos ou bons colegas, nesse caso é bom amigo, né? Que não tem nenhum tipo de vínculo com nada voltado à religião, pelo contrário, ele é um músico de uma banda de black metal. Ele postou uma foto no story dele e eu perdi essa foto, porque eu vi a foto, lembrei na hora de um texto do profeta, fui buscar o texto do profeta, quando eu fui responder ele, tinha sumido do story dele a foto. Então são esses representantes do evangelho brasileiro, né? Todos eles. E ao lado tinha uma foto de um tipo curral de ovelhas e do lado assim ovelhas tosquiadas, totalmente sem lã. Eu nem me lembro das frases, mas na hora a foto foi tão impactante que eu lembrei do texto do profeta Ezequiel. Vou dar uma lidinha aqui. Ezequiel 34 diz assim: E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E esses pastores de Israel podem ser os pastores de São Paulo, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Você já viu isso em algum lugar? Acho que eu falei isso no outro vídeo um pouquinho, né? Ah, tá. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Então, essa coisa de meio abandono não é novo, né? Quando veio esse movimento chamado desigrejados, eu mesmo fui um que achei muito estranho essa coisa de não frequentar as igrejas, não participar de grupos religiosos. Eu tive até contato com alguns que até hoje, por sinal, não estão mais ligados a nenhum tipo de instituição religiosa. E no começo eu tinha muito firme comigo que isso era um absurdo, porque Jesus ele tinha como costume frequentar a sinagoga. Mas ele um dia falou sobre o templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra naquele local, e os discípulos ficaram espantados. Como assim? Este lugar, esta parede? Aí a gente estava brincando outro dia, conversando com um grupo de amigos, e falamos dos desintemplados, por causa do templo. E um dos camaradas falou assim: Cláudio, nós somos o templo do Espírito. Aí eu falei: então são os destijolados. As pessoas estão nessa loucura toda para voltar a frequentar as igrejas e para voltar a fazer os cultos presenciais. É um desespero. Eu não estou dizendo, cara, que eu sou a favor ou contra isso. Eu já coloquei minha opinião. Eu acho que não é hora das pessoas ficarem se aglomerando e se ajuntando em lugares. Principalmente porque as pessoas não vão respeitar as regras. E o pastor não vai ter coragem de falar para aquele homem, por exemplo, mais rico da igreja: irmão, você aí que dá o dízimo mais alto, que frequenta essa igreja há tantos anos, por favor, coloque sua máscara. Eu acredito que ele não vai fazer isso. Mas independente disso, a comunidade da qual faço parte está fechada há um ano, está fazendo trabalhos online 3 vezes por dia, com todo tipo de recurso, inclusive psicológico, e buscando inclusive ajudar de forma prática no social. Então é um exemplo para mim. Mas esse não é o tópico não, então deixa eu voltar para o tópico.
Lucas 15, de 1 a 7, fala assim: E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. Olha só, o amigo da raça ruim, o amigo da bandidagem. E os fariseus e os escribas, os santos homens daquela época, murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então este, que andava com os pecadores, prostitutas, que era conhecido como um beberrão, comilão e festeiro, começou a dizer a seguinte frase: Qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, feliz, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Quando eu era mais novo, as pessoas diziam assim para mim, né? Eu estou falando dos anos 80, né? E as pessoas me diziam: Cláudio, se um dia você sair da igreja, Deus virá com o cajado, o pastor virá com o cajado, quebrará as perninhas da ovelha e trará nos ombros para que ela nunca mais fuja. E eu comecei a pensar nisso depois, baseado naquilo que Jesus ensina. Como as pessoas são estranhas, né? Tudo tem que ser na base da porrada. Eu conheço muita gente que não está em nenhum tipo de denominação hoje, mas tem um amor e um carinho por Deus, por Jesus, e busca seguir os caminhos dele. Aí você fala assim: ah, quer dizer então que você é contra as reuniões, é contra a igreja, tá falando, tá blasfemando, tá andando com o Caio Fábio. Nós somos a igreja de Cristo. Quando João foi preso, ele ficou numa ilha onde o pessoal falava que era o Bangu 8. Ele ficou isolado. E ele nunca perdeu a fé, ele nunca teve essas crises de será que Deus me ama, será que Deus existe? Nunca ficou revoltadinho com Deus porque ele estava preso. Aquela passagem lá, quando Jesus cura um cego de nascença, e os fariseus vão lá questionar o pai do rapaz: esse é seu filho? Aí ele fala assim: é meu filho. Ele era cego? Sim, ele era cego. E como isso aconteceu? Os pais falaram: não sabemos não, vai lá falar com ele porque não tem nada a ver com isso. Porque eles tinham medo de ser expulsos do templo pelos fariseus. Então parece que ao longo dos anos isso se tornou uma prática. Você não concorda comigo, você está excomungado da comunhão. E muita gente acreditou ao longo de tantos anos nessa mentira de que seria tirado do reino. Não, ele foi tirado de uma reunião, de um grupo de pessoas, mas nunca da presença de Deus. O que Jesus fala também em João? Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Então, meu irmão, meu recado para você que se sente aí destijolado ou fora desse sistema, que não alcança todas as comunidades. Pelo amor de Deus, vamos também ser inteligentes aqui. Existem algumas comunidades que são flagrantemente irresponsáveis e diabólicas. Sim, existem comunidades que dão sim lugar a Satanás. Mas tem comunidades sérias que fazem um bom trabalho e ajudam as pessoas e procuram seguir os caminhos de Cristo. Ai, Cláudio, mas eu não me enquadro mais em nenhum tipo de comunidade religiosa. Meu irmão, a Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, se for você e sua família, na sua casa, principalmente nesse momento de pandemia, ali o Senhor estará contigo. Então o que te impede de se reunir? E não se preocupe, o recado de Deus vale tanto no livro de Ezequiel quanto na parábola que Jesus conta, da mesma maneira. De alguma maneira, ele vai trazer você de volta. E não precisa se preocupar que não vai ser quebrando a perninha não, tá? Você vai entender um dia que, mano, eu preciso desse Deus, preciso desse Jesus. Anda comigo, Senhor. E um primeiro momento que você pode fazer, quando se você estiver no seu quarto, trancada a sua porta, clame a Deus e Ele no secreto te ouvirá. Estou passando essa palavra para que você se sinta amado, para que você se sinta querido e acolhido pelo Deus que ama verdadeiramente. E ai destes que um dia, por conta da hipocrisia, ou por conta do legalismo, por conta do egoísmo,
fizeram com que as pessoas saíssem do caminho. Eu estou desejando mal de alguém? Não. É o que Jesus falou que iria acontecer com quem não tivesse responsabilidade com aqueles que o Senhor Deus ama. Vamos estar atentos. Nós estamos num momento muito ruim na política, na religião. É hora de crente deixar de ser cretino e pastor de verdade ir atrás das ovelhas perdidas, recolher essas ovelhas e festejar a salvação de mais uma vida. Não para a sua igreja, nem para te dar dinheiro, mas para ter um lugar no reino dos céus, porque esse é o desejo maior de Jesus. Obrigado, meu amigo Black Metal. Eu não vou citar teu nome aqui, mas o teu story me ajudou pra caramba.